Chegamos ao canto 19. Ulisses está em sua casa, ainda não revelado. Vai falar com a Penélope, vai falar com Euricleia, a sua ama. E vai se preparando então a revelação dele para a esposa e o desfecho da história. Vamos ver. Canto 19. Porém, na sala de banquetes ficou ainda o divino Ulisses, para planejar com a ajuda de Atena a morte dos pretendentes. De imediato disse a Telêmaco palavras aladas. Telêmaco, é preciso guardar as armas de guerra lá dentro, todas elas. E aos pretendentes deverás falar com palavras inocentes, quando derem pela falta das armas. Diz-lhes: tirei-as para longe da fumaça, pois já não se assemelham às armas que Ulisses deixou quando partiu para Troia. Mas estão todas sujas, uma vez que o hálito do fogo lhes chegou. Além de que há outra coisa de maior peso que no espírito me colocou um Deus: o receio de que, alterados pelo vinho, surja entre vós um conflito e que vos possais ferir, cobrindo assim de vergonha o festim e a corte que fazeis à minha mãe. É que o ferro atrai o homem. Ulisses já tinha dito essas coisas para o Telêmaco, lembra? Quando eles conversaram na morada do Eumeu. Assim falou, e Telêmaco obedeceu ao pai amado. Chamando a ama Euricleia, assim lhe disse: Ama, faz como eu digo e fecha as mulheres nos seus quartos, enquanto eu guardo na câmara de tesouros as belas armas de meu pai, que para aqui estão, manchadas pela fumaça, desde que partiu meu pai. Nesta altura eu era uma criança, mas agora quero guardá-las onde lhes não chegue o hálito do fogo. Respondendo-lhe assim falou a querida ama Euricleia: Quem me dera, ó filho, que sempre te viesse a ideia cuidar da casa e olhar por todos os tesouros. Mas quem irá buscar e aqui trazer-te uma tocha, se não deixas que as servas, que poderiam trazer luz, caminhem à tua frente? A ela deu resposta o prudente Telêmaco: Este estrangeiro. Não admito que fique sem trabalhar quem recebe a minha comida, por muito que tenha vagueado. O Telêmaco disse que o estrangeiro iria buscar a luz para ele. Assim falou, mas as palavras dela não chegaram a bater asas. Fechou a chave as portas da bem construída sala de banquetes. Então se levantaram os dois, Ulisses e o filho glorioso, e levaram para dentro os capacetes, os escudos cravejados e as lanças pontiagudas. À frente deles, Palas Atenas segurava uma lamparina dourada. Nossa, a própria deusa deu a luz, espalhando maravilhosa luminescência. Imediatamente se dirigiu Telêmaco a seu pai. Pai, é um grande prodígio o que vem em meus olhos. As paredes da sala de banquetes e o belo espaço do teto. As traves de pinheiro e as sublimes colunas lá muito em cima parecem, aos meus olhos, iluminadas por fogo ardente. Está presente um dos deuses que o vasto céu detém. Talvez o Telêmaco nunca tenha visto a casa dele tão bonita. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Não digas nada, não penses agora, não faça perguntas. Assim atuam os deuses que o Olimpo detém. Vai agora descansar, eu ficarei por aqui.
tenho ainda de provocar as servas e a tua mãe, para que, rompendo em lágrimas, ela me coloque todas as perguntas. Ele, não sei se não foi no conto anterior, que a Penélope disse que conversaria com o mendigo, né, para saber do Ulisses. Assim falou, e Telêmaco atravessou a sala de banquetes debaixo das tochas ardentes em direção ao quarto, onde costumava dormir, quando sobrevinha o sono suave. Aí se deitou agora e ficou à espera da aurora divina. Porém, na sala de banquetes ficou ainda o divino Ulisses para planejar, com a ajuda de Atena, a morte dos pretendentes. Foi então que do seu tálamo saiu a sensata Penélope, semelhante a Artemis ou a adorada Afrodite. Puseram-lhe uma cadeira para ela se sentar junto à lareira, onde costumava sentar-se. Uma cadeira com espirais de prata e marfim, que outrora fabricara o artífice Iquimálio, pondo por baixo um banco para os pés, que fazia parte da cadeira. E sobre o assento fora tirado um grande velo de lã. Dos seus aposentos vieram então as servas de alvos braços, que levantaram a comida abundante, as taças e as mesas, onde tinham comido e bebido os homens arrogantes. Atiraram as brasas dos braseiros para o chão, e apinharam sobre eles mais lenha abundante, para dar luz e calor. Mas Melântia voltou novamente a repreender Ulisses. Estrangeiro, ainda aqui estás para nos aborreceres de noite? Se ir andando pela casa para espiares as mulheres? Põe-te a andar, miserável. O jantar já te chega. Ou preferes sair depois de apanhares com a tocha? Fitando-a com a expressão carregada, respondeu o astucioso Ulisses. Por que me agrides assim, ó criatura, com tanta violência? É porque estou todo sujo e vestido de horríveis farrapos e mendigo aqui na terra? É a necessidade que me obriga. Homens assim são os mendigos e os vagabundos. Também eu vivi outrora entre os homens em casa própria, homem rico, em casa abastada. E muito dei eu a viandantes, fossem eles quem fossem, cada um com a sua necessidade. Ele está falando do comportamento dos nobres, né? Servo também eu tinha em grande número e todas as coisas em abundância, com que se vive bem e se é considerado rico. Mas Zeus Crônida estilhaçou tudo, assim lhe aprouve. Por isso, ó mulher, que tu nunca percas toda essa beleza excepcional, graças à qual te destacas das outras servas. Não vá, tua senhora, sentir nojo de ti e se encolerizar, ou Ulisses aqui chegar, pois ainda há essa esperança. Mas mesmo que tenha morrido e já não volte mais, existe um filho que, por vontade de Apolo, é como ele, Telêmaco. A ele não passam despercebidas nesse palácio as mulheres abusadoras. Já não é uma criança. Olha, detalhe que Ulisses está colocando o filho dele como aquele que é capaz de trazer a ordem para aquela casa. Assim falou. E ouviu a sensata Penélope, que repreendeu a serva, tratando-a pelo nome. Não passes despercebida, ó cadela atrevida e desavergonhada. Meteste-te numa grande confusão que pagarás com a tua cabeça. Sabes perfeitamente, pois tu própria ouviste-me dizê-lo, que eu queria interrogar o estrangeiro sobre o meu marido no meu palácio, pois sinto-me fortemente abalada. Telêmaco também está se tornando o homem da casa. Ele percebeu o ambiente de uma outra forma, mais aprazível,
quando as armas foram tiradas. E o pai o colocou no lugar daquele que faria com que o ambiente fosse de um comportamento nobre, um comportamento que de bom trato com o estrangeiro, com o mendigo. Não, o Telêmaco não é mais o filho que chama o pai para ordenar a casa ou ficar à mercê dos pretendentes, não. O Telêmaco é capaz de trazer ordem para a casa dele. O Telêmaco se tornou homem. O Ulisses reconheceu isso. Falou depois a governanta Eurínome, assim dizendo: Eurínome, traz aqui uma cadeira e sobre ela põe um velo, para que o estrangeiro, sentando-se, me conte a sua história e me ouça a mim, pois quero interrogá-lo sobre tudo. Assim falou. E Eurínome trouxe e colocou depressa uma cadeira bem polida, e sobre ela lançou um velo. Na cadeira se sentou então o sofredor e divino Ulisses. Entre eles, quem começou a falar foi a sensata Penélope. Estrangeiro, esta pergunta te coloco eu em primeiro lugar. Quem és e de onde vens? Qual é a tua cidade? Quem são teus pais? Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Senhora, não há homem mortal em toda a terra ilimitada que te pudesse censurar. A tua fama chegou já ao vasto céu, à semelhança do rei irrepreensível, que, temente aos deuses, reina sobre muitos homens valentes e promulga decisões que são justas. Deve estar falando do Zeus, né? A terra escura dá trigo e cevada, há coisas que Zeus proporciona. As árvores ficam carregadas de fruta e os rebanhos estão sempre a parir crias. O mar proporciona muitos peixes em consequência do bom governo. Sob a sua alçada o povo prospera. Por isso interroga-me tu aqui no teu palácio sobre tudo, menos sobre a minha origem e terra-pátria, para não encheres o meu coração com ainda mais tristezas ao recordar-me delas. Vamos dar uma pausa. Ulisses não vai mentir para Penélope. Por isso, ele pediu para ela não perguntar a ele sobre a origem dele. Por que Ulisses não vai mentir? Pelo que ele acabou de falar sobre ela, comparando-a a Zeus. Que ela, em seu comportamento, mantém as coisas em ordem. Assim como Zeus é um governante tal que faz as coisas ficarem em ordem, funcionarem com justiça. Ulisses não quer causar desordem. Ele louva a ordem de Penélope, tal como a de Zeus, e ele não vai causar desordem não mentindo para ela. Mas repara que o que virá agora. Como ele vai falar dele mesmo sem revelar que ele é Ulisses e, ao mesmo tempo, sem mentir. Pois sou alguém que muito sofreu, mas não há necessidade de eu me sentar a chorar e lamentar na casa de outrem, visto que é mal estarmos sempre a chorar sem parar. Não vá alguma das tuas servas censurar-me, ou tu própria, dizendo que estou alagado em lágrimas por causa do vinho.
Então lhe deu esta resposta a sensata Penélope: Estrangeiro, toda minha excelência de beleza e de corpo destruíram os imortais, quando para Ílio embarcaram os argivos, e com eles o meu esposo Ulisses. Repara, a excelência dela de beleza e corpo foi destruída, mas a excelência do comportamento não. Se Ulisses regressasse para tomar conta da minha vida, maior e mais bela seria a minha fama. Mas agora sofro. Tais são os males que me deram os deuses, pois todos os príncipes que regem as ilhas do Líquio, Same e a frondosa Zacinto, e todos os que habitam a ínsula Ítaca, todos esses me fazem a corte e me devastam a casa. Por isso não ligo a estrangeiros ou suplicantes ou arautos, todos esses que são demiurgos. Pela saudade de Ulisses se me derrete o coração. Os pretendentes insistem nas bodas, mas eu ato um fio de mentiras. Primeiro, um Deus que me pôs no espírito a ideia da veste. Ela mente para os pretendentes para que ela não rompa a ordem ali da casa dela. Primeiro, um Deus me pôs no espírito a ideia da veste, e coloquei nos aposentos um grande tear para tecer, amplo, mas de teia fina. E assim declarei aos pretendentes: Jovens pretendentes, visto que morreu o divino Ulisses, tende paciência, embora me cobiceis como esposa até terminar esta veste, pois não quereria ter fiado a lã em vão. Uma mortalha para o herói Laertes, o pai do Ulisses, para quando o atinja o destino deletério da morte irreversível. Para que entre o povo nenhuma mulher me lance a censura de que jaz-se mortalha quem tantos haveres granjeou. A Penélope está dizendo que ela prometia para os pretendentes que ela daria atenção a eles depois de terminar a mortalha a ser usada por Laertes, né, seu ex-sogro. Por que isso? Porque o Laertes morreria de saudade do filho, mas ela não desampararia, ela deixaria aquela vestimenta para ele. Isso, novamente, para manter o funcionamento esperado de uma nora, manter a ordem. Assim falei, e os seus orgulhosos corações consentiram. Daí por diante trabalhava de dia ao grande tear, mas desfazia a trama de noite à luz das tochas. Deste modo, durante 3 anos enganei os aqueus, mas quando sobreveio o 4º ano, volvidas as estações, gastaram-se os meses e os dias cumpriram o seu termo. Foi então que, com a ajuda das minhas servas, cadelas tontas, eles me apanharam, e com altos gritos me repreenderam. Tive, pois, de acabar a veste, embora não quisesse, à força. Agora já não consigo fugir ao casamento, nem encontro outro estratagema. Insistem os meus pais para que eu volte a casar. E detalhe que, para cumprir esse desígnio de nora do Laertes, ou seja, para manter a ordem, ela segue isso, ao mesmo tempo ela engana os pretendentes, aqueles que podem ser enganados justamente porque eles querem apressá-la na decisão de ficar com eles, rompendo a ordem. Então ela usa um sortilégio contra eles e ao mesmo tempo segue o papel dela de nora. Agora já não consigo fugir ao casamento, nem encontro outro estratagema. Insistem os meus pais para que eu volte a casar.
e preocupa-se o meu filho, ciente de que outros lhe devoram os haveres. Na verdade, ele já é um homem capaz de governar uma casa, a qual Zeus cede honrarias. Mas conta-me qual é a tua linhagem e de onde vens? Ela está perguntando de novo. Não nasceste de pedra nem de lendário carvalho. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, insistes em perguntar-me sobre a minha linhagem? Então falar-te-ei dela, mas entregas-me a mais dores do que aquelas que já tenho. É sempre assim, quando um homem está há tanto tempo longe da sua terra, como é agora o meu caso, tendo vagueado por muitas cidades de homens, padecendo muito. Mas responderei ao que perguntas e pretendes saber. Há uma terra, Creta, que fica no meio do mar cor de vinho. É bela e fértil, rodeada pelo mar. Ele vai mudar a história dele, né? Nela habitam muitos homens incontáveis, e existem nela 90 cidades. Numas mistura-se a língua das outras, pois nelas há aqueus magnânimos cretenses autênticos, sidônios, dórios, divididos em 3 grupos, e divinos pelágios. Destas cidades há uma, Knossos, é grande e nela reinou Minos, interlocutor do grande Zeus, desde os 9 anos. Foi ele o pai do meu pai, o magnânimo Deucalião. Ora, Deucalião gerou-me a mim e ao soberano Idomeneu. Mas Idomeneu partira nas naus recurvas para Ílio com os Atridas, tendo o nome famoso de Éton. Sou o mais novo. Idomeneu era melhor e mais velho. Foi em Creta que vi Ulisses e lhe dei hospitalidade. É que até Creta o arrastara a violência do vento a caminho de Troia, desviando-o além da Maleia. Fundeu as naus em Amniso, onde está a gruta de Ilitia. É um porto difícil e a custo ele escapar à tempestade. De imediato foi à cidade e perguntou por Idomeneu. Afirmou ser amigo dele, estimado e respeitado. Mas era já o 11º dia desde que Idomeneu partira para Ílio nas naus recurvas. Portanto, fui eu a levá-lo e a recebê-lo no palácio, oferecendo-lhe generosamente de quanto havia em casa. E para os companheiros que com ele seguiam, reuni de junto do povo cevada e vinho frisante, assim como bois para o sacrifício, para que saciassem os corações. Aí ficaram os divinos aqueus durante 12 dias. O Bóreas, violento, os retinha, não lhes permitindo pôr-se de pé em terra. Algum deus o incitara a tal violência. Bóreas é um vento. Ao 13º dia caiu o vento. Eles fizeram-se à vela. Deste modo, assemelhava Ulisses muitas mentiras a verdades. E ela, enquanto ouvia, vertia uma torrente de lágrimas, a ponto de parecer que o próprio rosto se derretia. Como a neve se derrete nas montanhas mais elevadas quando o Euro aquece ou que o Zéfiro faz nevar, e a neve, ao derreter, faz aumentar o caudal dos rios. Assim se derretiam suas belas faces em torrentes de lágrimas, chorando pelo marido que estava à sua frente. O que Ulisses contou para ela é que ele recebeu, que ele viu Ulisses em Creta, né, na terra dele, antes de Ulisses ir para a guerra.
Ulisses sentiu pena no coração da mulher que chorava. Pena no coração da mulher que chorava, mas nas pálpebras manteve os olhos imóveis, como se fossem de ferro ou de chifre. E pelo dolo ocultou as lágrimas. Depois de ela se ter saciado com um pranto de lágrimas copiosas, de novo lhe dirigiu a palavra em resposta ao que fora dito. Agora, estrangeiro, tenho de te pôr à prova, para averiguar se na verdade com os divinos companheiros deste hospitalidade ao meu marido lá no teu palácio, conforme afirmas. Diz-me como eram as roupas que ele tinha no corpo. Diz-me como ele era e como eram os seus companheiros. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Senhora, é difícil dizer ao certo após tanto tempo, e já o 20º ano desde que ele chegou, e depois partiu da minha pátria. Porque, segundo ele, Ulisses passou lá em Creta antes de ir para a luta. Mesmo assim, tentarei dizer-te como o imagino no meu coração. Vestia uma capa de lã purpúrea o divino Ulisses, de dobra dupla. Tinha uma pregadeira de ouro duplamente perfurada. A parte da frente estava maravilhosamente trabalhada. Com as patas dianteiras um cão segurava um gamo mosqueado que se contorcia, coisa que a todos causava admiração, pois embora sendo de ouro, o cão agarrava o veado, estrangulando-o, enquanto este tentava fugir, agitando as patas. Reparei na túnica reluzente que lhe cobria o corpo. Era delicada como a pele seca de uma cebola, muito macia e resplandecia como o sol. Você comparou a túnica com a pele de uma cebola. Muitas foram as mulheres que o olhavam com admiração. E outra coisa te direi, e tu põe-na no teu coração. Não sei se estas eram as roupas que Ulisses trazia de casa, ou se lhe foram dadas por alguém quando embarcou, ou ainda se foram oferecidas por algum anfitrião entre os muitos amigos de Ulisses. Poucos aqueus eram como ele. Da minha parte, dele uma espada de bronze e uma capa de dobra dupla, purpúrea, assim como uma túnica franjada. Com todas as honras, me despedi dele na nau bem construída. Acompanhava Ulisses um escudeiro pouco mais velho que ele. Dir-te-ei também para que saibas como ele era. Tinha ombros arredondados, pele morena, cabelo encaracolado. Chamava-se Euríbates. A ele mostrava Ulisses mais estima do que aos outros, porque tinha a mesma maneira de pensar. Assim falou, e a Penélope veio o desejo de chorar ainda mais, porquanto reconhecera os sinais que Ulisses indicara. Depois de ela se ter saciado com o pranto de lágrimas copiosas, em seguida lhe dirigiu a palavra em resposta ao que fora dito. Estrangeiro, tu que antes foste objeto de comiseração, serás agora no meu palácio estimado e respeitado, pois fui eu própria que lhe dei as roupas de que falas. Fui eu que as dobrei e trouxe do tálamo, juntando-lhes a brilhante pregadeira como adereço. Mas nunca lhe darei as boas-vindas por ele ter regressado à terra-pátria. Foi um destino maligno que levou Ulisses na côncava nau para ver Ílio, a Malévola, essa cidade inominável. Penélope reconheceu que o estrangeiro disse sobre Ulisses era verdade e que o trataria muito bem, mas nunca daria as boas-vindas para ele, como ele teria se Ulisses voltasse para casa.
Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, não estragues mais a beleza do teu rosto, não derretas o coração a chorar pelo teu marido. Na verdade, não te censuro, pois qualquer mulher chora que tenha perdido o marido legítimo. A quem deu filhos pela união do amor, até um marido diferente de Ulisses, que se diz ser semelhante aos deuses. Mas cessa, e ouve antes as minhas palavras. Dir-te-ei agora com verdade, sem nada te ocultar, como recentemente vinha a saber do regresso de Ulisses. Ele encontra-se na terra fértil dos Tesprócios. Está vivo. Além disso, trará consigo muitos e valiosos tesouros, solicitados por entre o povo. Mas perdeu os companheiros, assim como a côncava nau no mar cor de vinho, vindo da ilha da Trinácia. Pois quiseram-lhe mal Zeus e o sol, porque os companheiros mataram os bois. Por isso todos eles pereceram no mar marulhante. As ondas fizeram-no chegar, montado na quilha da nau, a terra dos Feácios. Agora começa a verdade, né? Que são da linhagem dos deuses. Eles estimaram-no como se ele fosse um deus. Ofereceram-lhe muitos presentes e deram-lhe transporte, para que chegasse ileso em casa. E Ulisses já aqui estaria, se não lhe tivesse parecido melhor ao coração procurar mais riquezas, vagueando pela ampla terra. Sobre o proveito sabe Ulisses mais que qualquer homem. Aí não há ninguém que com ele possa competir. Foi isso que me disse Fidon, rei dos Tesprócios, e jurou na minha presença enquanto vertia libações no palácio, que tinha uma nau preparada e a tripulação pronta que a amada terra-pátria o transportariam. Foi primeiro a mim que pôs no meu caminho, pois calhou ali aportar uma nau de Tesprócios que partia para Duliquio, rica em trigo. E mostrou-me os tesouros que Ulisses reunira, bronze, ouro e ferro trabalhado com muito esforço. Até a 10ª geração teriam alimentado qualquer outro, de tal qualidade eram as riquezas depositadas no palácio do rei. Quanto a Ulisses, disse que a Dodona se dirigira, para lá ouvir do alto carvalho do deus a vontade de Zeus sobre como poderia regressar à terra fértil de Ítaca, depois de tão longa ausência, às claras ou disfarçado. Por isso te digo, ele está são e salvo, e aqui aportará brevemente. Não será por muito mais tempo que ficará longe da pátria, e dar-te-ei um juramento. Seja minha testemunha Zeus acima de todos os deuses, e a lareira do irrepreensível Ulisses aqui cheguei. Todas as coisas que te disse se cumprirão. No decurso deste mês chegará aqui Ulisses, entre o quarto minguante e a lua nova. A ele deu resposta a sensata Penélope, a estrangeiro. Provera que tal palavra se cumprisse, então ficarias a saber o que é amizade, e de mim receberias muitos presentes, a ponto de te chamarem bem-aventurado. Mas é isso que o meu coração prefigura, e assim será. Nem Ulisses regressará à tua casa, nem tu obterás transporte, pois cá em casa já não há ninguém que dê ordens, como Ulisses as dava, se é que ele alguma vez existiu, para dar as boas-vindas ou o transporte a hóspedes estimados. Mas agora, ó servas, lavai o estrangeiro e fazei a cama dele. Ponde uma cabeceira, capas e mantas luzentes, para que ele possa esperar, bem agasalhado, pela aurora de trono dourado.
Ao nascer do dia, dá-lhe banho e ungiu-o com azeite, para que, sentado ao lado de Telêmaco, possa jantar na sala de banquetes. E pior será para quem dentre eles o insultar, ofendendo-lhe o coração. Nesta casa, tal pessoa já não conseguirá mais nada, por muito que se encolerize. De que modo, ao estrangeiro, ficarás tu a saber se entre as mulheres eu me destaco pela compreensão sensata da inteligência? Se todo sujo e vestido com farrapos, te sentas a jantar na sala de banquetes. Os homens são seres de vida breve. Ao homem áspero que alberga ásperos pensamentos, todos os mortais rogam pragas e dores enquanto for vivo. Depois de morto, todos fazem troça dele. Mas tratando-se de um homem irrepreensível que alberga irrepreensíveis pensamentos, a sua fama levam-na estrangeiros por toda parte, para todos os homens, e muitos louvarão o seu nome. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, são-me odiosas capas e mantas luzentes, desde que deixei as montanhas de Creta, cobertas de neve, à medida que navegava na nau de longos remos. Deitar-me-ei como já passei muitas noites sem dormir, pois muitas são já as noites em que dormi numa cama desconfortável, à espera da divina aurora de belo trono. Também não me apraz nem anima a ideia do lava-pés. Não quero que nos meus pés toque nenhuma das mulheres que desempenham tarefas aqui no teu palácio, a não ser que tenhas alguma anciã, que saiba o que é sensato, e que tenha sofrido no espírito tantas desgraças como eu. A uma mulher assim eu permitiria que me tocasse nos pés. Aí ele deu resposta à sensata Penélope: Caro estrangeiro, nunca veio ter... Interessante isso que ele fala, né? Que ele não vai dormir numa cama confortável. E ele só não quer que uma serva jovem lave os pés dele, só uma serva anciã. Caro estrangeiro, nunca veio ter à minha casa um homem de terras longínquas tão prudente ou tão amável como tu. As tuas palavras revelam grande sensibilidade e sensatez. Tenho uma serva velha, muito compreensiva, que amamentou e criou o meu pobre marido, recebendo-o nos braços no dia em que a mãe o deu à luz. Ela te lavará os pés, embora esteja já diminuída pela idade. Anda lá, ó sensata Euricleia, levanta-te agora, lava os pés de quem tem a idade do teu amo. Serão assim os pés e as mãos de Ulisses, pois rapidamente os homens envelhecem em circunstâncias adversas. Assim falou, e a anciã cobriu a cara com as mãos. Mesmo tendo falado para Penélope um discurso meio fantasioso, Ulisses conseguiu a aprovação dela. Então, se encaminha bem o que tem que acontecer, que é o retorno do rei à sua casa, à sua esposa e ao seu filho. Então, mesmo que ele tenha falseado parte do discurso que ele proferiu para ela, a ordem vai se restabelecer. Deixou cair lágrimas quentes e assim se lamentou: Ai de mim,
meu rico filho, não te posso ajudar, apesar de seres temente aos deuses. Zeus te detestou mais que aos outros homens. Nunca nenhum mortal queimou para Zeus, que lança o trovão, tantas gordas coxas, ou tantas perfeitas hecatombes, como tu lhe ofereceste, rezando para que chegasses com saúde à velhice, e visses crescer o teu filho glorioso. A Euricleia suspeita de que aquele homem é Ulisses. Suspeita a partir de quê? A partir do comportamento dele, né? Mas agora só a ti ele tirou o dia do regresso. Se calhar também dele fazem pouco outras mulheres, em terras estrangeiras, quando chega a um palácio famoso, tal como estas cadelas todas fizeram um pouco de ti. É para evitares os insultos e as desconsiderações delas que não as deixas lavar-te os pés. Mandou-me então a mim, que tenho boa vontade, a filha de Icário, a sensata Penélope. Euricleia, a princípio, não tem certeza de que é Ulisses, mas reconhece o porquê dele ter escolhido ter os pés lavados por ela, uma senhora, porque ela vai saber tratá-lo bem. Por isso te lavarei os pés, tanto pela própria Penélope como por ti, pois tenho o coração dentro do peito remexido de tristeza. Mas ouve agora isto que eu digo. Já cá vieram ter muitos estrangeiros cansados. Mas digo-te que, como tu, nunca vi nenhum que se parecesse tanto, pelo corpo e pela voz, com Ulisses. Ela também é capaz de tratar bem daquele estrangeiro, porque ela sente falta do Ulisses, né? Ela sabe que o Ulisses está passando por dificuldades. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses. Ó anciã, o mesmo dizem todos os que com os olhos nos viram. Dizem que ele e eu somos muito parecidos, como tu própria reparaste e acabaste de dizer. Então, o Ulisses, ele desvia, tenta manter o disfarce. Assim falou, e a anciã pegou na bacia resplandecente, em que ia lavar os pés. Nela verteu abundante água fria e em seguida juntou a água quente. Mas Ulisses foi sentar-se perto da lareira e logo se virou para a escuridão. É que sentia um agouro no coração. Receava que ela reparasse na cicatriz, e assim tudo seria revelado. Ela aproximou-se e começou a lavar o amo. De imediato reconheceu a cicatriz que outrora deixara um javali de brancas presas, quando Ulisses fora ao Parnaso visitar Autólico e os filhos deste. Ulisses tinha uma cicatriz na pele que era a mesma que a Euricleia viu no estrangeiro. Essa história da cicatriz está aqui, ó. Fora Autólico, o pai valente da mãe de Ulisses. Era avô do Ulisses. Ele que todos superava em furtos e perjúrios. Um deus lhe dera tal dom, Hermes. Hermes a gente sabe que é o deus justamente disso, dos furtos, perjúrios. Pois para ele queimara Autólico gratas coxas de bezerros e cabritos, e por isso Hermes o acompanhava. Chegando uma vez Autólico à terra fértil de Ítaca, encontrara o filho recém-nascido da sua filha, e Euricleia pusera-lhe a criança ao colo, depois que acabara de jantar, e assim lhe dissera, tratando-o pelo nome.
Autólico, encontra tu um nome para pôr ao filho da tua querida filha. Muito rezou ela para que nascesse. Então, o Autólico passara por furtou, perjurou, parou com isso, chegou em casa, em Ítaca, encontrando a filha com um neném. Euricleia era a ama de leite desse bebê. E Euricleia disse que o Autólico daria o nome para a criança. Em resposta, lhe disseram então ao Autólico: meu genro e minha filha, ponde um nome que vou dizer. Chego aqui depois de ter causado sofrimentos a muitos, a homens e a mulheres, em toda a terra que nos dá sustento. Por isso que seja Ulisses o seu nome. Da minha parte, quando ele chegar à idade adulta e vier para o Parnaso, para a casa da família materna, onde tenho os meus haveres, dar-lhe-ei uma parte, e ele regressará rejubilante. Por essa razão, se deslocara Ulisses para receber os belos presentes. Tanto Autólico como os filhos de Autólico lhe apertaram a mão e o cumprimentaram com doces palavras. Então, o Ulisses já era uma criança e foi visitar o avô. E Anfiteia, mãe da mãe de Ulisses, abraçou Ulisses e beijou-lhe a cabeça e os dois lindos olhos. Autólico chamou os filhos gloriosos para prepararem a refeição. Eles ouviram-nos chamar e imediatamente trouxeram um boi com 5 anos de idade, que prepararam e esfolaram, esquartejando-o em seguida. Cortaram as pontas com perícia e puseram-nas em espetos. Depois assaram bem a carne e distribuíram as porções. Durante todo o dia, até o pôr do sol, banquetearam-se. E de nada sentiram os seus corações a falta naquele festim. Quando o sol se pôs e sobreveio a escuridão, deitaram-se para descansar e aceitaram o dom do sono. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, foram à caça os filhos de Autólico com seus cães, e com eles foi também o divino Ulisses. Então, Euricleia está contando que Ulisses estava na casa do avô e saiu para caçar com os tios, né? Subiram a íngreme montanha vestida de bosques, o Parnaso, e depressa regressaram às ravinas ventosas. O sol começava a lançar seus raios sobre os campos, erguendo-se do oceano com fundas correntes de brando fluir. Os caçadores chegaram a uma clareira. À frente foram os cães, farejando os rastros, e no seu encalço foram os filhos de Autólico. Atrás deles seguiu o divino Ulisses, já perto dos cães, brandindo a lança que projetava uma grande sombra. E ali, nos densos arvoredos, se escondia um enorme javali. Por entre estes arvoredos não penetravam os úmidos ventos, nem através deles o sol conseguia lançar seus raios. Nem a chuva lá entrava, tal era a densidade dos ramos. E lá dentro havia grande abundância de folhas caídas. Em volta do javali ouviram-se os passos de cães e homens, que se precipitavam contra ele. Da toca saiu então o javali para os enfrentar. As cerdas do dorso estavam eriçadas e lançava fogo do seu olhar. E ali estacou, perto deles. O primeiro a lançar-se foi Ulisses, levantando a lança comprida com a mão possante, desejoso de trespassá-lo. Mas o javali antecipou-se e feriu-o acima do joelho, atirando-se de lado. Com a presa, arrancou um grande pedaço de carne, embora não chegasse ao osso.
mas Ulisses atingiu-o, acertando-lhe na espádua direita. A ponta da lança brilhante trespassou-o completamente e caiu no chão com um grunhido. Dele se evolou a vida. Os queridos filhos de Autólico ocuparam-se da carcaça e depois trataram sabiamente da ferida do divino Ulisses. Fizeram estancar o negro sangue com uma encantação. A seguir foram todos para o palácio do pai amado. Ulisses é um homem prudente e também um ótimo guerreiro. Vemos aqui, quando ele era criança, ele já tinha uma habilidade natural para caçar, mas era imprudente. Foi essa situação com o javali, provavelmente, que o fez desenvolver a prudência. Se o Ulisses adulto não fosse prudente, talvez ele não sobrevivesse com a habilidade que ele tinha à guerra de Troia e o retorno para casa. Foi preciso ser um homem prudente, evitar os perigos, contorná-los para sobreviver. Apesar de bom guerreiro, né? Apesar de bom guerreiro. Então estamos vendo aqui, essa história explica bem como surge o Ulisses Raposa. E depois que Autólico e os filhos de Autólico o curaram, deram-lhe gloriosos presentes e mandaram-no contente para Ítaca, a pátria amada. Lá o pai e a excelsa mãe se regozijaram com a chegada do filho e lhe perguntaram como obtivera a cicatriz. E Ulisses contou-lhes como numa caçada o ferira um javali com a branca presa, tendo subido o Parnaso com os filhos de Autólico. Esta cicatriz reconheceu-a a anciã ao tocá-la com as palmas das mãos, ao tomar-lhe a perna. Na bacia deixou cair a perna, e o bronze ressoou. Desequilibrou-se, e no chão se entornou a água. Ao espírito da anciã vieram ao mesmo tempo alegria e tristeza. Os olhos encheram-se de lágrimas, a voz ficou presa na garganta. Ulisses está com uma aparência enganosa, de mendigo, para enganar a esposa. Só que a Euricleia suspeitava de que era ele, pelo que via, pelo que escutava, mas a aparência do Ulisses era enganosa. Foi preciso um detalhe para que ela tivesse certeza que era Ulisses e tocar esse detalhe. Foi preciso o contato com o corpo para saber quem ele era realmente. E Ulisses, nós vamos ver mais adiante como ele vai desempenhar na prova que a Penélope, a esposa dele, vai propor para escolher um pretendente para ela casar, né? Ele vai desempenhar. Nós vamos ver que, apesar da aparência dele de mendigo, o toque dele na arco e flecha e o que a flecha vai fazer, esses detalhes e com o corpo dele agindo, vão mostrar para todos ali, principalmente para Penélope, de que ele é Ulisses. Então a gente está vendo aqui que o que se vê, o que se escuta, pode ser enganoso, e a verdade está nos detalhes. E a percepção da verdade pode ser algo que se tem de lampejo, algo soprado, algo com influência dos deuses, né? É isso. Tocou no queixo de Ulisses e logo lhe dirigiu estas palavras: És Ulisses, meu querido filho, e eu que não te reconheci antes de tocar com as minhas mãos no corpo do amo. Assim falou.
e os seus olhos apontaram para Penélope, querendo indicar-lhe que regressara à casa o marido amado. Mas Penélope nem olhou para ela, nem se apercebeu, pois Atena lhe desviara a mente. Porém Ulisses agarrou com a mão direita na garganta da velha. Com a outra mão puxou-a para junto dele e disse: Ama, queres matar-me? Foste tu que me amamentaste com o teu próprio peito. Agora, depois de padecer muitas desgraças, chego à terra pátria no 20º ano. Mas, já que percebeste o que um Deus te pôs no espírito... é o Deus que põe a percepção no espírito do homem. Cala-te, para que mais ninguém no palácio se aperceba. E isto te direi agora, coisa que se cumprirá. Se em meu benefício um Deus subjugar os orgulhosos pretendentes, não te pouparei, embora tenhas sido minha ama. E com as demais servas te matarei aqui no palácio. Respondendo-lhe assim falou a sensata Euricleia: Meu filho, que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Sabes como é a minha força, firme e teimosa. Resistirei como se fosse feita de dura pedra ou de ferro. Mas dir-te-ei outra coisa, tu guarda no teu peito. Se em teu benefício um Deus subjugar os orgulhosos pretendentes, enumerar-te-ei os nomes das servas aqui no palácio, das que te desonraram e das que estão isentas de culpa. Respondendo-lhe assim falou o astucioso Ulisses: Ama, por que serás tu a nomeá-las? Não há necessidade. Eu próprio quero observá-las para conhecer cada uma. Não, retém as palavras pelo silêncio e deixa tudo aos deuses. O Ulisses não quer escutar as palavras que a Euricleia diga, porque as palavras podem ser enganosas. Ele quer observar o comportamento. O que o comportamento delas revela delas. Assim falou, e a anciã atravessou a sala de banquetes para buscar água para o lava-pés, pois a outra assim tornara. Depois que o lavou e ungiu com azeite abundante, de novo Ulisses aproximou a cadeira do fogo para se aquecer, escondendo a cicatriz com os farrapos. Entre eles falou primeiro a sensata Penélope: Estrangeiro, há só mais uma coisa pequena que quero perguntar, pois está quase na hora do suave descanso, pelo menos para quem se entrega ao sono doce, apesar de acabrunhado. Mas a mim deu o Deus o sofrimento ilimitado. De dia as minhas alegrias são o pranto e a lamentação, enquanto dou atenção aos meus trabalhos e aos das servas. Porém, quando chega a noite e todos vão dormir, então fico deitada na cama, e preocupações agudas se concentram em torno do meu coração palpitante. Tal como a filha de Pandário, o roxinol da verdura, canta entre as densas folhagens das árvores a sua bela melodia ao renascer da primavera. Ela, que com treinados gorjeia um canto modulado, lamentando o filho, o querido Ítilo, filho do rei Zeto, que outrora, sem querer, matara com o bronze. A filha de Pandário, que é um roxinol, canta, lamentando a perda do filho que ela matou. Assim se agita o meu coração para trás e para frente, pois não sei se hei de ficar com o meu filho e tomar conta da minha riqueza, das servas e do alto palácio, respeitando o leito do marido e a vontade do povo, ou se deva seguir aquele dentre os aqueus que for o melhor, que faz a corte no palácio e oferece incontáveis presentes nupciais. Enquanto meu filho era uma criança irresponsável, não queria que me casasse, deixando assim a casa do marido. Mas agora já é adulto, já chegou ao limite da juventude. Agora pede-me que abandone o palácio, porque está preocupado com os haveres que os aqueus lhe devoram.
Ouve agora este sonho e interpreta-o para mim. Cá em casa tenho 20 gansos que saem da água para comer trigo. Com eles me alegro quando os vejo. Mas da montanha veio uma grande águia de bico recurvo que se atirou aos pescoços dos gansos, matando-os a todos. Eles jaziam aos montes no palácio, mas a água voltou para o éter divino. Eu chorava, embora estivesse a sonhar. À minha volta se reuniam as mulheres de belos cabelos dos aqueus, enquanto eu chorava convulsivamente, porque uma águia matara os meus gansos. Mas a águia regressou e, pousada no alto de uma viga, fez parar o meu choro com voz de homem mortal. Anima-te, ó filha de Icário, cuja fama chega longe. Isto não é um sonho, mas uma visão verdadeira que se cumprirá. Os gansos são os pretendentes, e eu, que antes fui a águia, agora regresso como marido, que fará que se abata sobre os pretendentes um terrível destino. Assim falou, e depois largou-me o sono doce como mel. Vi que os gamos continuavam no palácio, debicando o trigo do comedouro, como sempre fizeram. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Senhora, não é possível interpretar o sonho interpretando-o de modo diverso daquilo que te disse o próprio Ulisses. Ele disse como tudo acabará. Detalhe que ela não falou que enfim. Para todos os pretendentes virá a destruição. Nenhum deles escapará à morte e ao destino. O Ulisses está repetindo, né, o que ele disse no sonho da Penélope. Com o detalhe de que a Penélope falou marido e o Ulisses afirmou que era Ulisses. Você sonhou com Ulisses. Porque ele está falando dele mesmo. E ele reafirmou o que ele vai fazer. Aí ele deu resposta à sensata Penélope. Estrangeiro, sabes bem que os sonhos são impossíveis e confusos. Nem sempre tudo se cumpre entre os homens. São 2 os portões dos sonhos destituídos de vigor. Um é feito de chifres, o outro de marfim. Os sonhos que passam pelos portões de marfim talhado são nocivos e trazem palavras que nunca se cumprem. Mas os que saem cá para fora dos portões de chifre polido, esses trazem coisas verdadeiras, quando um mortal os vê. Penso que no meu caso não foi de lá que veio o sonho horrível, embora bem-vindo tivesse sido para o meu filho e para mim. Agora outra coisa te direi, tu guarda no teu espírito. Ela está acreditando que o sonho que ela relatou veio do portal do marfim, que são aqueles que não se cumprem. Agora outra coisa te direi, tu guarda no teu espírito. Está perto a malfadada Aurora, que me afastará da casa de Ulisses. Estabelecerei, pois, um concurso, o dos machados, que o meu esposo enfileirava na sala de banquetes, como costelas de nau em construção, 12 ao todo. Colocando-se à distância, fazia passar uma seta pelo meio deles. Proporei este concurso entre os pretendentes. Quem com mais facilidade armar o arco nas mãos e fizer passar a seta pelo meio dos 12 machados, a esse eu seguirei e deixarei esta casa da minha vida de casada. Uma casa bela, cheia de riquezas, que sempre recordarei, penso, até em sonho. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Ulisses. Ó esposa veneranda de Ulisses, filho de Laertes, não adies mais esse concurso no teu palácio, pois o astucioso Ulisses virá aqui ter, antes que esses homens tenham armado o arco polido e feito passar a seta pelo meio do ferro.
A ele deu resposta a sensata Penélope: se quisesses, ó estrangeiro, sentar-te ao meu lado no palácio para mim cantares, nunca o sono se derramaria sobre os meus olhos. Mas os homens não podem ficar sem dormir. Para cada coisa indicaram os imortais a altura certa na terra que dá cereais. Eu subirei agora até o meu alto aposento para me deitar na cama. Na minha cama de lamentações, sempre umedecida com lágrimas, desde que Ulisses partiu para ver Ílio a Malévola, essa cidade inominável. Aí me deitarei, mas tu deita-te aqui dentro de casa. Poderás pôr algo no chão, ou as servas te farão a cama. Assim dizendo, subiu para o alto aposento reluzente, mas não ia sozinha, pois com ela iam também as suas aias. E quando chegou ao alto aposento com as aias, chorou Ulisses, o esposo amado, até que um sono suave sobre as pálpebras lhe lançasse Atena, a deusa de olhos esverdeados. O que se vê, o que se escuta, pode ser enganoso, mas a verdade vem nos sonhos, como a Penélope contou, mas tem que ser interpretada. E ela vem também por um detalhe do que se vê ou do que se escuta. A Euricleia suspeitava que aquele homem era o Ulisses. Ela não sabia dizer direito o porquê. Era alguma coisa no jeito dele. Mas foi um detalhe que a fez ter certeza de que ele era Ulisses. A cicatriz. Um detalhe do que se vê. Uma marca no corpo. A gente vai ver que vai ter uma competição. Penélope vai promover entre os pretendentes, que o Ulisses vai fazer vai mostrar quem é ele. Ou o mendigo vai mostrar quem é ele de verdade através de um detalhe. Um detalhe que vai fazer toda a diferença ali na competição. Vai diferenciá-lo dos outros, né? Um detalhe que faz diferença e que diz quem é a pessoa. É uma coisa que não se vê facilmente. É preciso passar pelo estalo. A percepção é súbita. Aqui eles entendem que essa percepção é provocada pelos deuses, né? Então, ficamos por aqui. Valeu.